Olá, sou o Luciano Alves, você chegou até essa página aqui agora e eu tenho certeza que você vai se encantar com esse processo chamado Transformação em Constelação Familiar Sistêmica, método PSPI, Percepção Sistêmica e Práticas Integrativas. Sejam bem-vindos. A formação de Constelação Familiar Sistêmica, método PSPI, ela surge com um propósito de transformação e tomada de consciência de qual é o meu lugar diante da vida. PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas. Esse foi o nome que eu dei para expressar um pouco de toda a minha experiência diante do meu aprendizado de todas as escolas que eu passei. Eu pude integrar nessa prática incrível a hipnose ericksoniana, a programação neurolinguística, a psicologia e tantas outras ferramentas que fazem a diferença e que são complementares na forma de olhar para o campo das constelações familiares. É o curso mais completo do mercado, com uma qualidade incrível de conhecimento, porque ele fala muito de 70-30. Já ouviu falar dessa matemática? 70% prática, 30% teoria, mais algumas aulas online que vão fazer toda a diferença. Você sabia que o curso de formação em constelação familiar sistêmica, método PSPI, é o mais completo de todos? Ele tem a maior carga horária do mercado, ele é composto de vários professores incríveis e muitos deles eu pude treinar, eles se tornaram professores maravilhosos. Vou falar agora como o curso PSPI de Constelação Familiar está organizado. Dentro da minha experiência, eu comecei a compreender que existem processos mais essenciais e que precisavam ser vistos de uma forma única. Por isso eu construí base por base para que você pudesse compreender onde estão todos os seus nós emaranhados e que dessa perspectiva pudesse ter uma experiência diferente. Olha só que incrível. Muitas pessoas acreditam que fazer uma formação de constelação é para apenas tornar-se um constelador familiar. Só que não! Imagina você passar por um processo de transformação da sua própria história, de perceber você de um lugar totalmente diferente e, consequentemente, aprender uma abordagem que pode fazer a diferença na sua profissão. Isso é incrível, você não acha? O curso é dividido em 10 módulos e eu vou falar sobre cada um deles para você agora. Então, eu decidi começar esse curso pelo módulo da criança interior, a nossa criança ferida. Quem não tem uma criança ferida? E é justamente dentro desse princípio da criança ferida, adultos que carregam crianças feridas, que muitas vezes a gente se atropela e vai fazer besteira do lugar de adulto. Eu compreendi que tudo está na experiência que você simplesmente se conecta através da sua criança que existe dentro de você. Esse é o módulo 1. Vou falar agora sobre o módulo 2. A gente falou sobre o módulo 1, que é o módulo da criança, o módulo 2 é o módulo da mãe. Olha só que incrível. Você sabia que, por exemplo, a forma como nós nos relacionamos com as emoções da nossa mãe faz toda a diferença quando você olha para a relação com dinheiro, prosperidade e relacionamentos afetivos, por exemplo? Percebam que essa conexão profunda com aquela que nos deu a vida faz com que a gente possa, de alguma forma, estabelecer um campo de ampliar a nossa percepção em relação àquilo que está disponível na natureza como simplesmente vida. Módulo 3. Função pai. Criança, mãe, pai. A gente fala nesse ponto especificamente que o pai tem uma função específica que é conduzir o filho para o mundo, é levar para ele as oportunidades do mundo. É como se ele pudesse apresentar, por exemplo, numa viagem: olha aquela montanha, olha aquele animal, vou levar você para desbravar o mundo. Perceba que existe uma sequência lógica para que você possa compreender essa triangulação sistêmica que te deu a vida. Então, começa com as dinâmicas da criança que está ali, toda a história que você aprendeu, depois a relação com a sua mãe, depois a relação com o seu pai. Módulo 4.
A partir dessa parte do módulo 4, você vai ter a oportunidade de compreender as principais dinâmicas dessa triangulação. Eu chamo isso de triangulação sistêmica e as principais dinâmicas e soluções que acontecem nessas relações, como abortos, como traições, como processos relacionados à forma como esse pai e essa mãe se relacionam desse lugar de pai e mãe e que geram determinados processos conflitantes nos filhos. Então, lembrando, módulo 1, criança, módulo 2, mãe, módulo 3, pai, e o quarto, como que essas dinâmicas funcionam dentro de você. Você percebe o quanto essas dinâmicas muitas vezes podem modificar a sua história, as suas emoções e a forma como você se realiza no mundo? É por isso que ter esse conhecimento das constelações familiares é tão importante para a sua vida. Módulo 5. O Hellinger já falava que o modelo de relacionamento mais difícil que existe é de homem e mulher. É um módulo que se chama Para que o Amor Dê Certo. Existem ordens, inclusive, que falam que para que uma relação de verdade aconteça, é necessário que o homem e a mulher se vejam como homem e mulher. Por isso que, para que você possa viver um relacionamento afetivo mais saudável, você precisa passar por todas essas etapas essenciais e poder desse lugar passar a vivenciar de uma forma adulta as relações afetivas. Então, para que o amor dê certo, você precisa curar a sua criança, curar a relação com a sua mãe, curar a relação com o seu pai, curar as diversas dinâmicas que acontecem dessa triangulação essencial, para que você possa partir de um lugar adulto para relacionamento afetivo. Esses 5 primeiros módulos, eles falam muito de autodesenvolvimento pessoal, porque não tem como você aprender constelação de verdade se você não aprender sobre você mesmo e a sua história. Módulo 6. O módulo 6 é onde a gente começa o processo de adultecer. Percebam que os 5 primeiros módulos eles falam muito da relação da nossa criança com todo um sistema de crenças. E o módulo 6 começa a interseção entre o processo da criança com o adolescente. É um movimento do adultecer, ou seja, ser facilitador da própria vida e não complicador da sua própria vida. Imagina que você vai começar a aprender recursos incríveis e transformadores para que você possa olhar para você e gerir a sua própria percepção e emoção, consequentemente ter uma qualidade mais saudável nas suas diversas relações. Fica a dica para você, tá? Módulo 7. Dentro do módulo 7 é quando você vai começar a ter acesso e experimentação e aprender sobre constelação individual. É onde você, aluno, começa a desenvolver a capacidade do lugar de facilitador, trabalhando inicialmente com as constelações individuais, onde você vai aprender toda a dinâmica de como funciona, aprender sobre âncoras, aprender sobre os bonequinhos, aprender sobre as mãos catalépticas. Eu não vou contar para você o que significam elas agora, mas são técnicas incríveis criadas por mim e por todos os professores que passaram por esse e que ensinam esse módulo, né? E que trazem para você recursos facilitadores para que você possa começar a mergulhar no lugar de facilitador nesse campo chamado constelação familiar. Módulo 8. O módulo 8 é dado por mim, por exemplo, né? É um dos módulos que eu mais gosto de fazer porque é onde você começa a aprender a constelar em grupo. É um campo excepcional de experiências e percepções que você vai aprender com técnicas facilitadoras e que vai fazer toda a diferença do lugar de facilitador ao facilitar uma constelação de familiar. Eu trago muitas novidades de percepções e ensino como o Hellinger fazia e o que é de verdade PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas. E vocês vão perceber que elas vão convergir e facilitar o teu olhar para que você possa, de verdade, começar nesse universo de facilitar a sua própria história e, consequentemente, facilitar outras histórias através da prática de atendimento em grupo. Módulo 9. O módulo 9 é um dos módulos que eu amo de verdade, até por conta da minha profissão, até por conta de toda a minha descoberta comigo mesmo, né? Um módulo de saúde e doenças.
Imagina você que uma constelação aplicada à área de saúde, ela tem uma intenção de diminuir a intensidade da emoção inconsciente que potencializa em seu corpo sintomas e doenças. Você vai aprender como funcionam as dinâmicas das doenças crônicas, das doenças autoimunes, das psicopatologias de uma forma geral e trazer esse princípio para o que é essencial, compreendendo que muitas doenças iniciam na sua relação com teu pai ou na relação com a sua mãe, e às vezes essas duas forças dentro de você geram outros níveis de doenças e sintomas. Vão compreender que processos como um simples refluxo, que fala dentro da medicina chinesa como inversão do qi do estômago, o alimento ao invés de descender, ele volta, chamado refluxo, e você inconscientemente que tem refluxo diz: eu não aceito a nutrição emocional da minha mãe. Olha que incrível quando você começa a correlacionar a sua dor, aquilo que você aprendeu com sintomas e doenças, e nas constelações poder ressignificar isso de forma breve. Lembrando que todo o processo de constelação familiar não substitui médicos, não substitui exames, não substitui medicações. Ela é complementar ao seu processo terapêutico. Fica a dica para você e é muito importante isso, tá? Módulo 10. No módulo 10 você vai aprender práticas de constelações avançadas. São várias técnicas, são várias dicas que eu vou dar para você, como por exemplo, desidentificação, como por exemplo, o processo de como se posicionar de uma forma mais efetiva e neutra no campo das constelações. Você vai aprender como constelar, por exemplo, casais. Você vai aprender sobre essa dinâmica que é a relação do facilitador e cliente e grupo, por exemplo. Você vai aprender como montar um grupo, como se proteger emocionalmente daquilo que chega até você. É um módulo incrível e que começa de verdade a trazer uma consciência do lugar de facilitador de constelação. Esse módulo vai fazer a diferença na sua vida. Lembrando, aqui nessa página você vai ter informações sobre os 10 primeiros módulos. E durante a formação vamos disponibilizar para você a oportunidade de ampliar através de 8 módulos a sua formação. Ou seja, com os 10 primeiros módulos você vai se tornar um facilitador de constelação. E se você quer ampliar ainda mais a sua percepção, você vai fazer 8 módulos a mais. 8 meses para conseguir a certificação internacional Metafórum Alemanha, que é um selo que você pode utilizar esse certificado em qualquer parte do planeta Terra. Fica a dica para você. Você se interessou por esse curso? Então não perca tempo, porque as vagas são limitadíssimas. As turmas não são grandes, justamente para que você possa ter a oportunidade de aprofundar ainda mais a sua história. Faça a sua inscrição agora em uma condição especial para que você possa fazer parte dessa turma que vai transformar a sua vida e, consequentemente, tudo o que está em torno de você. Bem-vindo à Formação Internacional de Constelação Familiar Método PSPI. Estou esperando você aqui na sala de aula.